E queridos irmãos, todas as quintas-feiras nós buscamos, com a graça e a permissão de Deus, através do nosso canal Renovar Ministério, levar ao coração de cada um de vocês a palavra de Deus de uma forma simples, pura e verdadeira como ela é. Amém? Uma quinta-feira outra o pastor Robson, esses dias ele estava adoentado e não pôde estar, mas na próxima quinta-feira, em nome de Jesus, ele estará aqui, para poder sempre levar a palavra de Deus para vocês, de uma forma tão pura e tão simples como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O grande problema nos dias de hoje que a gente enfrenta em meio ao Evangelho é que as pessoas estão dificultando e muito a entrada das pessoas na igreja por pregar a palavra de uma forma totalmente diferente daquilo que Jesus mandou que fosse pregado. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de promover na vida de todos aqueles que ouvem transformação, mudança, conversão e salvação. O grande problema nos dias de hoje é que está sendo deixado de lado essas qualidades, está sendo deixado de lado o motivo principal pelo qual a palavra de Deus precisa ser pregada, que é salvação eterna. Muitos perderam a direção, muitos perderam o caminho e têm se esquecido do que foi que Jesus mandou eles fazerem. Jesus, em um determinado texto, ele frisa o seguinte: ele diz para os seus discípulos: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que para uma pessoa ser declarada e ser realmente tida como um discípulo de Cristo, ela precisa permanecer na palavra dele. E permanecer na palavra de Deus é pregar ela do jeito que Jesus deixou. É pregar ela do jeito que ele mandou. Não do jeito que os homens acham que é correto, do jeito que eles pensam ser o melhor para a vida das pessoas. O evangelho nos dias de hoje muito é pregado de uma forma que ele se adeque à vida das pessoas que estão ouvindo. Estão sempre moldando o evangelho para que o evangelho se encaixe na maneira em que as pessoas estão vivendo, sem precisar que elas mudem de vida. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que nós pudéssemos, através do evangelho, nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Então, logo, o evangelho não pode se adequar para se encaixar na vida das pessoas. As pessoas é que precisam mudar, se adequar ao evangelho e promover na vida, e deixar que seja promovido na vida dela as mudanças necessárias que essa palavra vai promover. Amém, gente? Por que eu falei isso até agora? Porque o que esse texto vai nos ensinar nessa noite é que existem dois caminhos a seguir. Existe o caminho que leva a Deus, que é um caminho estreito e apertado. E existe um caminho que leva à perdição e, consequentemente, ao inferno. Por falar em inferno, deixa eu citar algo rapidinho para vocês e alertar vocês para uma coisa. Quando vocês receberem esses vídeos de pessoas que não têm o menor conhecimento da Bíblia, falando heresias, coisas que elas não têm conhecimento, irmãos, não passem adiante. Porque às vezes você vai passar para uma pessoa que tem estrutura e ela não vai dar nenhum crédito para a heresia.
Mas às vezes tem pessoas que não têm estrutura e acabam se contaminando. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de um vídeo de um mal informado que anda pregando por aí que a igreja mente para todo mundo dizendo que o inferno não existe, que o inferno existe. A verdade, segundo ele, é que o inferno não existe. E ele cita alguns textos da Bíblia de forma distorcidas, incompletos, para tentar convencer as pessoas de que não existe o inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Se não existe inferno, não existe o diabo. Não existe Satanás. Porque se Satanás existe e é espírito, onde ele está? Se ele não pode estar do lado de Deus, porque não há comunhão entre luz e trevas. Ei, mal informado, se um dia você chegar a me ouvir, me responde essa pergunta. Onde está Satanás então? Se ele é espírito e ele não pode habitar esse plano terrestre. Se não existe inferno, por que Jesus falou, e ele fala em uma determinada passagem, que pessoas chegarão diante dele na porta do reino dos céus, e eles dirão aos tais: apartais de mim, maldito, para o fogo eterno, porque vocês praticaram a iniquidade. Hein, mal informado? Então, muito cuidado com esse tipo de heresia. Você sabe para que esse tipo de heresia existe? Para levar as pessoas a viver como ele, uma vida de pecado, sem carregar no coração a sensação de condenação pelo seu pecado. Muito cuidado com isso. Amém? Muito cuidado. Então não dá bola para esse tipo de coisa. Esse tipo de gente herege que é inimigo da cruz de Cristo não pode ter os nossos ouvidos para despejar esse tipo de lixo, não, irmãos. Amém, gente? Vamos voltar para o nosso tema aqui. Eu precisava fazer esse alerta para vocês. Não repasse esse tipo de vídeo, nem dê bola. Amém? Pessoal, vamos falar hoje sobre o caminho certo a seguir. O Senhor Jesus, ele veio, ele durante 33 anos viveu aqui nesta terra, e durante 3 anos, um pouco mais de 3 anos, ele concluiu o seu ministério. E o seu ministério foi pautado em uma coisa: anunciar o reino de Deus. Jesus, durante todo o tempo em que pregou aqui em terra, ele chegava nas cidades e dizia: eu vim anunciar as boas-vindas. E as boas-vindas é que é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, ao qual é o lugar pelo qual nós lutamos aqui embaixo, batalhamos e desejamos adentrar. Muitas pessoas, e também dentre esse assunto que eu estava falando agora há pouco, esse mesmo herege disse que não existe reino de Deus. Então ele afirma que Deus existe, mas que o reino de Deus não existe. Ora, onde está o Senhor então? Onde ele habita? São questões que basta a gente pensar um pouquinho para poder jogar por terra certas heresias, ok? Então o reino dos céus, onde o Senhor habita, onde é o trono e a morada dele, e é o lugar pelo qual nós lutamos, brigamos e desejamos estar muito em breve com ele, ou na sua volta, ou mais provavelmente com a nossa partida. E isso está mais suscetível a acontecer. Que a volta de Jesus se dê para nós na nossa partida, ou seja, no momento da nossa morte. Porque a Bíblia diz que por amor a Cristo estamos entregues à morte todos os dias. Nós não sabemos o dia e a hora em que vamos morrer. Amém, gente? Então, partindo desse princípio que a gente não sabe o dia e a hora, o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de nos aproximar dele e nos preparar para adentrar ao reino dos céus. Ok? Então nós entendemos com tudo isso
que esta palavra, a palavra de Deus, que foi dada por Jesus Cristo aos seus discípulos, o Antigo Testamento dado pelo próprio Deus aos seus profetas que escreveram todos os livros, e que por mais que as pessoas tentaram com o passar do tempo distorcer essa palavra, Deus diz que Ele vela pela sua palavra. Então, o que nós precisamos saber para ser salvo está aqui, ok? Vamos lá? Eu queria ler essa palavra hoje com vocês, a partir do versículo 13. Todos encontrem aí, por favor. Um minutinho só, gente. Só abaixar um pouquinho o ar aqui. Todos encontrarem aí, vai dando um amém, versículo 13, ok? Gente, eu vou pegar algo aqui em cima, a gente sobe lá no versículo 7, que eu estou lendo aqui algo interessante para explicar para vocês. E para até explicar para vocês por que muitas pessoas tomam caminhos errados, estando dentro da igreja. Amém? Robo Otávio, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Fica aí para ouvir essa palavra abençoada. Vamos lá? Acharam aí versículo 7? Presta atenção no que diz a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abri-se-lhe-á. O qual dentre vós é homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também para eles, porque esta é a lei dos profetas. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Primeiro, Deus diz que para você receber as coisas dele, você tem que apenas pedir, aprender a pedir. Porque também Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos próprios deleites. Então Deus não vai te dar nada para que você use e se prejudique com aquilo, ok? Então, partindo desse ponto, Deus nos ensina que a gente só precisa aprender a pedir, a bater, a buscar. E Ele, segundo a vontade dEle, Ele nos abençoa. O problema é que as pessoas, elas muitas vezes não querem pedir ou não estão na condição de pedir. Porque para pedir as coisas para Deus, você tem que estar na condição de filho. Porque o que ele cita aqui embaixo é: quem é o pai que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Então ele diz: olha, logo, eu que sou o vosso Pai Celestial, vos darei tudo quanto vocês me pedirem. Mas volta a frisar segundo a vontade dele. E o problema é que as pessoas não tenham obedecido a Deus como Pai. E por isso não ver a resposta das suas orações. E por causa disso precisa trilhar caminhos alternativos. Precisa trilhar caminhos dados pelo homem para tentar alcançar essas bênçãos. O que é o caminho dado pelo homem? Você sabe qual é o caminho dado por Deus para você ser abençoado? É simples. Ele diz assim: olha, se você crer em Deus, tudo será possível para você. Ele diz mais: os meus sinais hão de acompanhar todo aquele que crer em mim. E ele lá em Deuteronômio capítulo 28, ele é bem explícito. Quando ele diz: olha, se vocês atentamente tiveram cuidado em ouvir a voz do Senhor, e tiveram cuidado em obedecer, virão sobre ti, sobre vocês, bênçãos sem medidas e te alcançarão. Essa é a forma de ser abençoado por Deus.
Esse é o caminho para ser abençoado por Deus. Pastor, agora cita qual é o caminho dado pelos homens. Vamos lá. Hoje de tarde eu estava numa oficina que eu fui levar minha moto para deixar para fazer um reparo. E aí eu tô vendo um anúncio lá, dizendo assim, olha, não deixe de vir para a igreja e esta semana você vai trazer a cruz abençoada. Presta atenção nisso. Você vai trazer a cruz abençoada que você levou na semana passada, colocou lá para tirar a maldição do lugar onde você colocou e trazer ela. Você vai trazer essa cruz abençoada. E essa semana que vem você vai levar agora a farinha abençoada. Eu meio que ri da coisa. E o rapaz estava do meu lado, eu não sei se ele pertence a esse lugar, ele meio que olhou para mim assim, constrangido. Eu também não puxei assunto, porque esse tipo de coisa eu não gosto de discutir. Porque as pessoas, quando se apegam a essas doutrinas, dá trabalho de soltar. Amém? Mas eu observei heresias grotescas nesses caminhos dados pelo homem. Primeiro, cruz é sinal de maldição e não de bênção. A Bíblia diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi tido como maldito porque foi pendurado no madeiro. Não se usa a cruz para nada. Não se usa a cruz pendurada no pescoço como proteção. Não se usa a cruz como motivo de que ela é ungida e abençoada. Não se usa a cruz. Isso é pisar no sacrifício de Jesus. Você já observou quando as pessoas... Vocês sabem o que significa uma cruz de cabeça para baixo? Quem souber, me responde aí que logo depois eu explico. Vamos lá, vamos participar. Estou esperando uma resposta aqui. Você sabe o que significa uma cruz de cabeça para baixo? Alguma resposta chegando? Sei não. Vamos lá, alguém responde aí. Parece uma espada? Também. Mas tem um outro significado. Renega Jesus? Também, mas tem um significado específico. Kaique, você foi longe, viu? Jesus. A cruz invertida, maldição. O irmão respondeu aí. A cruz de cabeça para baixo significa maldição, sinal de maldição. E eu vou te ensinar uma coisa, se você fazia, você nunca mais vai fazer na sua vida. Amém? Quando uma certa religião te ensinou a fazer o seguinte, em nome do Pai, presta atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu acabei de fazer em mim? Parte maior para cima, Filho, Espírito Santo. Uma cruz de cabeça para baixo. Nunca mais faça isso no seu corpo, que é templo de Deus. Todas as vezes que você faz isso, ao invés de estar se abençoando como você pensava, você está atraindo maldição para a tua vida. Amém? Nunca mais faça isso. Sabe o que você precisa fazer quando sair de casa? Senhor, guarda a minha vida em nome de Jesus. Pronto. E creia. E também entregue a sua vida para Ele. Amém? Compreenderam? Então, meus irmãos, partindo desse ponto, os homens dão esses caminhos alternativos que não vai abençoar ninguém. Eu sempre digo isso, olha, nessas campanhas, nesses votos e sacrifícios, os únicos abençoados são eles. Viu? Porque se você faz um voto e um sacrifício esperando receber a bênção de Deus, esqueça, Deus não vai te dar nada. Deus não te prometeu que seria dessa forma. Deus disse obedecer é melhor do que sacrificar. Ok?
Obedecer é melhor do que sacrificar. Então o que é que você precisa aprender? Que Deus não quer que você sacrifique. A única coisa que Deus quer que você seja fiel a Ele é no dízimo e na oferta. Só! Não entre nessa furada que os homens inventam, nesses caminhos alternativos, não. Amém? Olha, você que está entrando agora, você perdeu algo que eu acabei de explicar, que foi muito bacana. Então depois você vai lá no Instagram para ouvir a mensagem. Quando você chegar no Instagram, você pode até pular aquela parte que a gente fica no louvor, na adoração, e ir direto para a mensagem. Mas eu expliquei basicamente aqui para as pessoas que costumavam fazer o sinal da cruz no corpo, para elas pararem de fazer isso. Porque o sinal da cruz, a cruz de cabeça para baixo, é sinal de maldição. Amém? É sinal de maldição. Por quê, pastor? Me explique. Quando você faz Pai, Filho e Espírito Santo, você está desenhando no seu corpo uma cruz de cabeça para baixo. E pesquise o que significa a cruz de cabeça para baixo, que você vai saber. Sinal de maldição. Não se deve usar a cruz. Em momento nenhum não se deve carregar a cruz, não se deve desenhar a cruz no corpo, não se deve adorar a cruz, porque foi ali que Cristo morreu e foi crucificado e pendurado como maldito. Amém? Então se você fazia isso, não faça. Não faça. Vai sair de casa, quer proteção? Diga para ele assim: Senhor, guarda a minha vida em nome de Jesus, e pronto. Pastor, eu me meleco todo de óleo. Não precisa. Eu também não vou entrar nesse assunto agora, porque é um outro assunto que vai tomar muito tempo. A única proteção que você precisa consiste no poder que há no nome de Jesus. Nenhum objeto que um pastor te der na igreja tem poder ou unção suficiente para te proteger. É o que eu estava falando e vou concluir. Então o pastor mandou aquelas pessoas trazer a cruz que ele deu para levar para casa para tirar a maldição da casa dela. E disse que na semana seguinte eles iriam levar a farinha ungida para colocar a farinha nos lugares que ela queria que fosse abençoado. Pelo amor de Deus! Jesus perdia tempo com essas palhaçadas não, gente. Jesus disse para os discípulos: eu vos dou a vocês poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O poder está nas mãos da igreja. Não está em objeto nenhum. O poder e autoridade que há no nome de Jesus está na mão da igreja. E esse poder consiste basicamente nisso: a oração em nome de Jesus. Deus nunca colocou, nunca vai colocar o seu poder e a sua unção em objeto nenhum. Então se você chega numa igreja, o pastor te dá farinha, azeite, pau, pedra, óleo, cajado, papel, escudo, fita e os diabos que ele inventam, cai fora, porque isso não é de Deus. Deus não usa objetos para abençoar. Ele disse que a unção dele está sobre nós, sobre mim, sobre você, para impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, para impor a mão sobre aqueles que estão endemoniados e eles serem libertos. Deus não precisa de objeto nem de ponto de contato para abençoar ninguém, porque senão ele deixaria de ser Deus, para precisar usar de um ponto de contato para abençoar seja quem for. Amém, gente? Não trilhe esses caminhos alternativos. Não trilhe, porque eles não te levarão a Deus. Ok? Vamos lá? Vamos continuar a leitura aqui? Então ele diz assim: o Senhor Jesus te dá o seguinte conselho, irmãos. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Você sabe por que é tão doloroso às vezes alcançar uma bênção de Deus? Porque a porta é estreita. É exatamente por isso. Por que é tão difícil alcançar as coisas da mão de Deus muitas vezes? Porque o caminho dele é apertado. Mas os homens, sabendo disso, que as pessoas não têm paciência,
de trilhar um caminho apertado, de passar por uma porta estreita e apertada. Você sabe o que significa esta porta estreita? O porquê que Jesus colocou dessa forma? Eu vou te explicar, porque aqui a gente preza em ensinar a palavra nos mínimos detalhes. Vamos lá. Porta estreita, lugar difícil de passar, lugar onde você, para passar, vai ter que deixar para trás muita coisa. Lugar onde você não vai conseguir passar se você estiver trazendo com você tudo que você carregava no mundo. Deu para entender? Para passar pela porta de Cristo, vai ter que largar o pecado para trás. Vai ter que largar o engano, a mentira. Vai ter que largar tudo que desagrada a Deus para trás. É o que a irmã citou, mas o problema é esse, que as pessoas não querem largar o pecado. Aí elas não vão conseguir passar por essa porta. Aí entram os espertalhões do evangelho para oferecer uma porta larga para ela. Mas a porta está aqui, ó. A porta é a palavra de Deus. Amém? Entram os espertalhões para oferecer uma porta larga. Uma porta que ela pode passar com o seu pecado. Você já reparou isso? Você já reparou, se você já entrou numa determinada... Não vou nem chamar de igreja, é complicado. Você já entrou num determinado lugar onde a pessoa chegou para você e disse: irmão, você vai ser abençoado. Basta você fazer esse voto e você vai ser abençoado. Sem nem perguntar para você o que você estava querendo ou precisando ali. Porque antes de ser abençoado, você precisaria ser liberto. Você precisaria ser limpo. Você precisaria largar o pecado para conseguir passar na porta estreita. Eles te perguntaram isso? Não. Porque na porta deles pode passar de qualquer jeito. Mas na porta de Cristo, irmãos, não. É por isso que eu citei que muitos desses homens vão chegar na porta do reino dos céus e vai dizer assim: Senhor, em teu nome pregamos. Ó Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós anunciamos o evangelho e nós estamos aqui para entrar. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês praticaram iniquidade. Que iniquidade seria essa, hein? Porque as pessoas tinham as suas necessidades e eles não se preocuparam com as necessidades das pessoas. Estavam apenas preocupados em cobrir o pecado delas e tentar arrancar dinheiro delas. A hora está chegando. Amém, gente? Vamos continuar aqui para a gente não tomar muito tempo. Vamos lá. Eu parei onde aí? Alguém me ajuda? Versículo 14. Jesus diz assim, olha. Observa que no 3 ele diz que muitos são os que entram pela porta larga, viu, gente? Muita gente vai entrar pela porta larga porque é fácil. É fácil. Obedecer a Deus não é tão fácil quanto parece. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Amém? Que vida é essa? Cristo, vida eterna. E são poucos que entram nela. Então Jesus diz assim, olha, os que entram na porta larga são muitos. E essa porta larga conduz à perdição. Ok? Sigam. Amém. Final nos lembre para orar. Amém? Então, irmãos, Jesus disse que poucos entrarão na porta estreita e muitos entrarão na porta larga. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer se submeter ao evangelho.
mudar por causa do evangelho, largar os pecados, largar a avareza, largar os sentimentos facciosos. Por isso que eu vi na minha caminhada no evangelho muitas pessoas se perderem à beira do caminho, porque não queria largar o prazer da carne, porque não queria largar a prostituição, não queria largar o adultério, não queria largar o apego às coisas materiais. Estava na igreja apenas para enriquecer e tirar o dinheiro das pessoas. Por isso caem. Não caiu não, porque está de pé ainda, está lá como crente, está posando como crente, está lá como bispo, como pastor. Está diante dos homens, porque para Deus está caído. Viu? Os homens ainda podem considerar os apóstolos, os homens ainda podem considerar os pastores ou pastoras, mas todos que procedem dessa forma e querem andar pelo caminho e a porta larga estão caídos diante de Deus, porque escolheram a perdição e os prazeres deste mundo. Vamos lá, gente. Parei onde? Preze entrar pela porta estreita, meu irmão. A porta estreita vai trazer dor. Presta atenção nisso aqui agora que eu vou te falar. A porta estreita vai te trazer dor. Porque servir a Deus neste mundo vai causar dor. Porque muitas vezes a tua família vai se levantar contra você. Vai te causar dor abrir mão de muitas coisas que você gosta neste mundo. Vai te causar dor abrir mão muitas vezes de amizades que não valem a pena você manter quando está servindo a Cristo, e que essas amizades só querem te levar para a perdição. Vai doer, porque o mundo vai passar a te odiar. Vai doer. Vai ser doloroso passar pela porta estreita, mas eu te garanto uma coisa. É o melhor caminho a seguir. É a melhor escolha que você pode fazer. Porque Deus diz que as aflições do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Não há. Então ele diz assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, os que querem te trilhar para o caminho da perdição, eles estarão como pastores, é isso que a Bíblia diz. Eles se apresentarão como pastores, mas por dentro são lobos, ou se apresentarão como ovelhas, esses profetas, seja pastor, apóstolo, bispo, seja lá o que for. Entendeu? Eles se disfarçarão de ovelhas. Porque uma coisa é certa, ninguém vai conseguir enganar você usando o nome do diabo. Ninguém vai conseguir enganar o crente se não usar a Bíblia. E é por isso que Deus diz que toda heresia, Deus diz que a palavra dele, quando é distorcida e dada um segundo contexto, isso é uma heresia. Heresia destruidora, e todos que praticarem tal coisa vai pagar com isso, por isso. Então, observa uma coisa, presta muito atenção nisso. Jesus, ele deixa muito bem claro que essas pessoas estarão no nosso meio disfarçados, mas por dentro são lobos. A função, pastor, como é que eu consigo detectar os frutos de um lobo? Vamos acompanhar a leitura aqui? Vamos lá. Ele diz assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros? Ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então eu vou te explicar no Evangelho o que é basicamente isso. Tá certo? O que é uma árvore boa com fruto bom no meio do Evangelho, pastor? É Paulo, é Pedro, é João, é Tiago,
que fizeram aquilo que Jesus mandou e pregaram salvação eterna, e os seus frutos ficaram notórios porque as pessoas se convertiam para ser salvas. Tá certo? Uma boa árvore de Cristo vai falar de salvação. O fruto dela é pregar salvação. O fruto de uma boa árvore de Cristo, ou seja, daquele que foi escolhido por Cristo, é pregar salvação eterna. Como Paulo pregou, como Pedro pregou, como Tiago e todos os apóstolos pregaram. Por isso que Jesus disse, pelo fruto se você vai conhecer uma árvore. Você vai saber que um homem é de Deus por aquilo que ele prega. Um homem de Deus prega salvação eterna. A árvore má vai pregar dinheiro, prosperidade, que você tem que ser rico, que você tem que arrebentar e conduzir você à avareza. Porque quando se prega a salvação e a pessoa se converte a Deus, Deus diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas os homens oferecendo esses caminhos alternativos, desses votos de sacrifício e campanha, porque as pessoas não tendem a obedecer para receber de forma natural, então essas pessoas são levadas para esses caminhos. São levadas a fazer essas coisas e não vão ser abençoadas por Deus. Então, qual é o fruto de um homem de Deus? É pregar salvação eterna. É pregar aquilo que Jesus mandou pregar. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho da salvação, e todo aquele que crê será salvo. Foi isso que ele mandou fazer. Amém? Dá um minutinho aqui, gente. Foi isso que ele mandou fazer. A árvore boa, o bom discípulo, o discípulo de Cristo, permanece na palavra dele e prega aquilo que o Senhor mandou. Ele disse, sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. E Jesus não mandou vocês, pregadores, ir para o altar pregar riqueza para induzir as pessoas à avareza. Se a pessoa tiver fé, crer em Deus e obedecer, ela vai prosperar porque Deus vai estar com ela e ela vai trabalhar para isso. Se eu quero prosperar na minha vida é porque eu trabalho. Amém? O evangelho não é lugar de prosperar ninguém, não. O evangelho não é lugar de comprar carro, mansão, fazenda e jatinho, não. O evangelho é lugar de pregar salvação eterna, reino dos céus. Amém? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Você não tem que pregar um reino material quando o seu mestre te mandou pregar o reino dos céus. Acorda enquanto há tempo. Vamos aqui, gente, que o nosso horário está chegando. Infelizmente. Então ele diz, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir fruto bom. Ou seja, quem é de Cristo e prega a Cristo, vai pregar o que Cristo mandou, produzir bons frutos. Vê o que essas pessoas andam pregando aí, o que é que leva para a vida dos demais. A pessoa vai, faz a campanha, faz o voto, faz, nunca é abençoado. Qual o que é que resta nisso? Se decepcionar com Cristo e abandonar a igreja e nunca mais querer saber do evangelho. Mas quando você entra pela porta estreita, sofre, você pena, você paga o preço, mas é abençoado por Deus, você consegue ver a glória dele, você vai se apegar ainda mais a ele. Amém? Saiba que ser abençoado é ter uma vida espiritual plena. Para Cristo, isso é ser abençoado. Parei onde, gente? Presta atenção no que Jesus vai dizer aqui agora. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Para aquele camarada que falou lá no início que inferno não existe, de que fogo é esse que Jesus está falando, hã? Jesus diz àqueles que chegam na porta do reino dos céus querendo entrar, mas praticou iniquidade, apartai-vos para o fogo eterno. O que é fogo eterno, hein? As pessoas que vivem na prática do pecado não querem acreditar na existência do inferno. Para elas é doloroso acreditar nisso.
Vamos lá? Presta atenção no que esse texto vai concluir aqui agora. Ok, gente? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, eita glória, dos céus. Nem todos que chamam Jesus de Senhor vão entrar no reino dos céus. Quem está dizendo isso é o próprio. Viu? Tem muita gente hoje aí pregando um evangelho de homens que não vai entrar no reino dos céus se não se converter. Prega o que Jesus mandou você pregar. Tem muitos homens aí pregando apenas para enriquecer, para encher as burras de dinheiro, para quando morrer, parar numa gaveta de menos de 2 metros quadrados e não poder levar nada. E ainda chegar de frente de Jesus e ouvir isso aqui, ó. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Vamos lá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ô glória! Filho, só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade de Deus. Deuteronômio 28, Deus diz assim, ó: a minha vontade é que vocês ouçam a minha palavra e tenham cuidado em obedecer, e eu vou abençoar grandemente a vida de vocês. A vontade de Deus é que você obedeça a palavra dele. Se você não obedece e precisa fazer e trilhar outros caminhos para ser abençoado, além de não ser abençoado, você pode incorrer nesse risco de não entrar no reino dos céus. Amém? Vamos lá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Mas profetizou o quê? Pregou o quê? Anunciou o quê? Presta atenção. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Irmão, não se apegue a essa história de um homem que realizou um milagre, porque até o diabo realiza maravilhas. Olha, mas o homem é forte, o homem expulsou o demônio. Meu irmão, não precisa ser crente para chegar de frente de um demônio e dar uma ordem em nome de Jesus, saia, e o demônio vai ter que obedecer, porque ele não resiste a esse nome. Amém? Muitos vão dizer: expulsei demônio, era poderosa, minha oração era poderosa, Pai, quando eu orava o templo abalava, o inferno estremecia, os demônios espirravam. Senhor, eu promovi milagres e curas, Senhor, eu profetizei. Mas profetizou o quê, filho? Porque eu disse que você seria o meu amigo se fizesse o que eu mandei você fazer. Amém? Então você vai ser amigo de Jesus se fizer o que ele mandou. Do contrário, esqueça. A irmã me lembrou algo interessante. Sabe o que as pessoas esquecem? Que Satanás era um anjo. Que Satanás não perdeu o seu poder. Ele perdeu o seu brilho e a sua luz. Mas ele continua com poder para realizar milagres e prodígios. Nunca se esqueça disso. Satanás cura. Satanás opera milagres. E na vida daqueles que buscam a ele, querem ficar presos a ele para o resto da vida. Tá certo? Se você duvida que Satanás opera milagres, vasculhe a Bíblia e você vai ver. Lá no Apocalipse, a Bíblia declarando que ele vai realizar prodígios e milagres e todos vão se curvar diante da besta. Amém, gente? Vamos lá, gente, que a gente precisa encerrar e concluir. Concluir e encerrar.
Ai, ai. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não, já li aqui. 23 ele diz assim: então lhes direis explicitamente, Jesus vai dizer, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A gente fecha a conta e passa a régua com isso aqui. Jesus dirá para esses hipócritas que gostam de abrir caminho largo, que é o caminho da perdição e querem levar as pessoas a ele, o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então, gente, muito cuidado com o caminho largo. Satanás, ele vai oferecer tudo de bom e agradável e gostoso. Você sabe por que é tão gostoso o pecado? Porque ele conduz à morte. Satanás conduz a você a achar o pecado gostoso e te dar o que é prazeroso, porque ele sabe que aquilo vai te prender. É mais gostoso estar numa balada, enchendo a cara de cachaça muitas vezes, do que estar na igreja com o joelho dobrado orando. Para a carne é mais gostoso. É mais gostoso, muitas vezes, estar se drogando do que estar jejuando. Para a carne é mais gostoso. Mas o problema é que a consequência desse pecado é a morte. Mas a consequência daqueles que buscam a Deus, que se prostram diante dele e que buscam e se esforçam por entrar na porta estreita, é a salvação e o reino de Deus. Amém? A gente encerra por aqui hoje.